Fala DevPro! Renzo Nutitelli aqui na área e nessa aula eu vou te mostrar os 5 comandos essenciais da ferramenta Docker que todo dev precisa conhecer. Além disso, eu vou utilizar esses comandos para te explicar 2 conceitos importantes do Docker, o conceito de imagens e containers. Então, bora para a vinheta! E se você quer conquistar a sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as 4 razões. Razão número 1. Nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa. Cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord, você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Bom, vamos direto aqui para a tela porque eu vou te explicar os conceitos conforme a gente aprende aqui os 5 comandos. O primeiro comando que eu vou te mostrar é o Docker Image LS. O que esse comando faz? Basicamente, ele vai listar as imagens de Docker. Renzo, mas o que é uma imagem? Uma imagem de Docker é basicamente um arquivo executável pela ferramenta que vai informar como que esse processo deve rodar e quais são as bibliotecas instaladas dentro deste processo. Basicamente, existe o que se chama de Docker Hub, onde estão um repositório com várias imagens de Docker já prontinhas para a gente utilizar e a gente vai utilizar durante esse curso aqui básico de Docker que você está aprendendo. Por exemplo, eu entrei aqui em hub.docker.com e entrei na primeira imagem mais básica, que é a imagem Hello World, que serve para você executar o seu primeiro container, tá? Então, como que eu vou executar um container? Isso vai nos levar para o segundo comando que eu quero te mostrar aqui, que é o comando Docker Run, ou seja, para que nós consigamos executar um container. Só que este comando, ele precisa de uma imagem que você quer executar. No caso aqui, a nossa imagem Hello World, que está aqui nesta porção da URL, mas também escrita aqui em cima. Vou até copiar para você ver aqui. Então, vou fazer Docker Run, vou colocar aqui o Hello World e vou clicar em um Enter. Veja o que aconteceu aqui na mensagem. Ele não encontrou uma imagem respectiva ao nome Hello World. E por isso, o Docker foi buscar esta imagem do repositório, que é este arquivo executável que define como que eu vou rodar aqui esse programa. Esse primeiro programa de Hello World, na realidade, ele não fez nada, ele só executou um container mostrando essas mensagens aqui pra gente. Agora, o que aconteceu então na nossa lista de imagens? Olha só, eu vou executar de novo o comando Docker Image LS e veja que agora, aqui no meu computador local, existe a imagem respectiva do Hello World. Como essa imagem já está aqui no meu computador local, quando eu rodar o comando Docker Run Hello World de novo, veja que agora ele não demora mais baixando a imagem porque ela já está presente aqui no meu computador local. Então essa é a ideia, quando você executar as suas imagens, ele vai buscar essas imagens no repositório, vai fazer o download para o seu computador e você vai conseguir listar essas listagens com o comando image ls. Mas quando a gente executa o comando run, o que aconteceu? O que aconteceu é que o Docker criou um chamado container. E o que é um container?
O container, ele é baseado numa imagem, mas ele realmente vai executar um processo. Ou seja, é com base nessa imagem que a gente vai poder executar código efetivamente. Então, o que aconteceu quando eu rodei o comando docker run hello world? É que ele executou aqui um container, um processo, executou o que tinha para executar e depois desligou esse container. Agora, Renzo, como é que você sabe que ele executou um container e saiu? Isso nos leva ao nosso terceiro comando importante do Docker, que é o comando docker ps. PS é um comando para listar os processos, os containers que estão em execução aqui dentro do meu computador utilizando o Docker. Quando eu dou um Enter, o que ele está falando aqui? Olha só, não existe basicamente nenhum container rodando aqui nesse momento. Então assim eu tenho a evidência do que eu falei, que quando eu executei o comando run, ele executou o hello world dentro de um container isolado. Como ele terminou a execução, ele saiu. Agora, existem programas que não finalizam a sua execução, que vão ficar rodando, entre aspas, para sempre, ou até que alguém os desligue. Por exemplo, um servidor na web, ele não vai parar de atender as requisições dos clientes, então ele sempre vai estar rodando. Então existem algumas imagens que vão gerar containers que vão ficar em constante execução. Para a gente testar um pouquinho disso aqui, eu vou utilizar essa outra versão aqui do Docker Run, só que com esta opção IT, que basicamente vai abrir um terminal interativo dentro do container em execução. Olha só, eu vou te explicar aqui, inclusive é o comando que veio no Hello World. Traduzindo aqui da mensagem do Hello World, tente alguma coisa mais ambiciosa. Você pode tentar rodar um container do Ubuntu com o comando que está aqui. Vamos colar esse comando e entender. Então, Docker Run a gente já conhece. Essa daqui é a opção iterativa. Eu vou baixar uma imagem de Ubuntu, ou seja, como o Docker na base ele é Linux, nós temos imagens que eu posso construir a partir de um Ubuntu. E o que eu vou fazer neste Ubuntu, e é o último parâmetro aqui, é executar o comando bash. Ou seja, com isso eu vou basicamente criar um container, vou dar o Enter aqui, onde ele vai estar baseado na imagem do Ubuntu que ele está baixando aí agora nesse momento, vai executar o bash, mas vai entrar no console deste container que está rodando aqui neste momento. Veja que tanto eu entrei no console do container que mudou aqui o formato do meu console, porque agora eu não estou mais dentro do terminal do meu Linux. Eu estou agora dentro do terminal deste container aqui. Como eu provo isso? Ó, vou dar um ls, veja que ele é totalmente diferente de quando eu estou dentro do Ubuntu. Eu vou inclusive, olha, abrir outra instância aqui do meu Ubuntu para você ver, ó. Aqui eu estou no Renzo, quando eu dou um ls, veja que só existe a página aqui do Enzo Pascal. Aqui já existem todas essas outras pastas respectivas ao meu Linux. Por exemplo, se eu entrar aqui na Home e dar um ls, veja que tem lá somente a pasta Ubuntu e não as pastas aqui da minha Home, que eu estou aqui, no caso, o Renzo. Lembrando aqui, ó, pwd, estou em home/Renzo, ou seja, aqui o usuário Renzo nem existe nenhuma home para ele. Agora, como este container, ele ainda está em execução, porque inclusive eu estou dentro do console dele. Então o que eu posso fazer aqui, olha, no terminal da minha máquina anfitriã, do inglês host? Eu posso rodar o comando docker ps e olha lá, agora veja que o comando é diferente. Ele coloca aqui uma tabela aqui, ó, precisa ficar pequenininha para você entender que é uma tabela, mas eu vou aumentar aqui agora que você já entendeu. Ou seja, ele está me apontando agora o ID do container que está sendo executado aqui no momento, que foi aquele que eu acabei de executar aqui. Inclusive, qual é a imagem base do container. Ou seja, sempre um container é algo que está em execução, um processo em execução dentro do seu Linux, gerenciado pelo Docker, mas sempre baseado em uma imagem, nesse caso aqui, a imagem de Ubuntu. Para te provar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar ainda um outro terminal do Ubuntu aqui e eu vou fazer o seguinte. Vou executar aquele mesmo comando que nós tínhamos executados aqui para criar um outro container do Ubuntu. Ó,
Vai ser nesse terceiro terminal que está aqui, olha. Tá vendo que ele rodou? Só que esse número que está aqui é ligeiramente diferente. Então, nesse momento, eu tenho um container rodando nesta aba, outro container rodando nesta aba, e eu consigo listar tudo isso com o comando docker ps. Veja, vou diminuir de novo para colocar aqui o formato de tabela. Olha lá, um primeiro container aqui nessa linha e um segundo container executando aqui nessa linha. Inclusive, o tempo a partir do qual ele foi criado. Nesse caso aqui, 16 segundos atrás, 3 minutos atrás, qual é o status e assim por diante. Agora, como eu disse para você, muitas vezes a gente vai ter um container que está rodando em um loop infinito, como em um servidor. Então, por exemplo, neste momento eu estou no terminal da minha máquina e eu tenho esses dois containers aqui. Então, como que eu faço para observar e entrar nesta execução desse container para poder investigar o que está acontecendo dentro do container? Bom, todo container em execução possui um identificador único, que é este container ID que está aqui. Então, como eu tenho dois containers rodando, eu tenho esses dois IDs aqui. Então, como que eu faço para investigar esse container em execução? Para saber como fazer isso, chegamos finalmente ao nosso quarto comando básico do Docker, que é o comando docker exec. O que o comando docker exec vai fazer? Ele vai permitir que eu execute um comando dentro de um container que está em execução. Como que ele funciona? Eu vou dizer que eu quero executar o comando também em modo iterativo, vou passar qual é o ID do container aqui como terceiro parâmetro aqui, na verdade o IT é -IT aqui, vou colocar o ID do container e aí vou executar o comando que eu quero executar dentro desse container, que no caso é entrar no bash e entrar no terminal. Vou dar um enter, olha o que aconteceu, eu justamente entrei no container aqui, que respectivo a este ID, que inclusive ele coloca na porção do host que está aqui. Ou seja, neste momento eu estou vendo a execução do que eu tenho aqui neste container, que também está com acesso nesse console nessa terceira aba. Bom, uma vez que eu tenha investigado, basta eu sair do terminal, um container executando é simplesmente um processo Linux, então vou dar um exit aqui, veja que eu voltei para o terminal da minha máquina local aqui do meu Linux, então eu saí desse container. Detalhe, quando eu rodo o comando docker exec, eu não preciso colocar o ID inteiro. Por exemplo, ó, esse primeiro eu coloquei o ID inteiro e ele começa com C. Como esse começa com C e esse de baixo aqui começa com um E, se eu colocar simplesmente um E aqui embaixo, ele já vai conseguir saber quem é o container que eu quero acessar aqui. Poderia colocar até duas letras, no caso aqui o EE, porque são, olha, os dois primeiros caracteres que identificam aqui esse container ID. Então, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Ele vai entrar com o console e se conectar neste outro container em execução aqui. Então, quando você tiver o seu servidor e quiser investigar os containers rodando lá dentro, você vai poder utilizar este comando aqui. Agora, você já entendeu tudo, mas aí você fala, ué, mas tem um bando de container aqui. Pode ser que você queira fazer o quê? Pode ser que você queira parar a execução de um container. E para parar a execução de um container, nós chegamos no quinto e último comando que eu tenho para te apresentar aqui hoje, que é o comando docker container stop. Então, o que o docker container stop vai fazer? Ele vai parar a execução de um container. Como quarto parâmetro desse container, eu preciso utilizar o ID do container aqui. No caso, eu vou colocar aqui o C, que ele já vai saber que é o primeiro container. Mas detalhe, eu estou dentro de um container. Dentro deste container não tem o Docker instalado, por isso que deu esse erro aí. Quase de propósito, não era isso que eu estava querendo fazer, mas beleza. Então, antes de executar, eu tenho que executar no meu terminal do Linux e não no terminal de dentro do meu container em execução, que é esse que está aqui. Então, primeiro eu vou dar o exit e agora sim vou, ó, copiar aqui o meu comando, colar, executar e veja que ele achou múltiplos IDs com C. Estranho isso, mas tudo bem, vamos colocar C3, porque aí deve ser o único. Vamos ver, maravilha. Agora o que ele está fazendo? Ele está se comunicando com esse container e ele vai parar a execução dele aqui. No caso, ele inclusive estava demorando
você até pode ver aqui no vídeo, você pode voltar, por quê? Porque eu tinha uma seção que estava funcional, que era este caso aqui que eu tinha rodado, o Docker Run, então ele demorou porque ele informou para o container que a sua execução seria parada e inclusive ele me fez aqui, ó, o logout para fora desse container aqui. Então demorou esse tempinho porque tinha alguém pendurado aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um exit nesse container aqui, vou dar um Docker PS e veja que agora eu não tenho nenhum outro container rodando. Então, desta maneira, você pode parar aí todos os containers que você quiser. Então, vamos aqui para o nosso famoso resumo. Nessa aula você aprendeu os 5 comandos essenciais. Número 1, aprendeu a listar as suas imagens com o comando docker image ls. Depois, você aprendeu a listar os containers em execução com o comando docker ps. Depois você aprendeu a executar um comando docker run. Você também aprendeu a executar comandos dentro de um container em execução com o comando docker exec. E por fim você aprendeu a parar a execução de containers ativos com o comando docker container stop. Por fim, nós utilizamos esses comandos onde você aprendeu os conceitos de imagem e container. Ou seja, imagem é um arquivo que define a execução do processo Docker para você com todas as bibliotecas necessárias e o container é esse processo efetivo em execução, de forma que você pode inclusive ter vários containers em execução que tenham como base a mesma imagem. Então, esse é o conhecimento fundamental desse módulo de Docker aqui que a gente vai se aprofundar para entender melhor nas próximas aulas. Grande abraço e te vejo na próxima aula.